Estou de volta com o Eduardo Maon. Doutor Eduardo, nós conversamos aí anteriormente nos bastidores sobre a nossa sociedade. Eu sou testemunho de que em determinados momentos, justamente por falta dessa divulgação do Estado, eu sou um apaixonado pelo teatro. Eu saio muitas vezes com a minha esposa de Sinop numa quinta-feira, vou a São Paulo assistir peças teatrais e retorno no final da semana, porque se as pessoas compreendessem o que significa um teatro, realmente uma grandeza para efeitos culturais. A sua visão para Mato Grosso, temos público? Nós temos público. Ocorre que a distância é muito grande, né? O aparato financeiro para a transferência de grandes peças é muito caro, de fato é muito significativo, e a gente tem apoio de alguns grupos que todo mundo sabe quem são grupos particulares, e um apoio do governo. Para trazer grandes espetáculos, por exemplo, grandes conjuntos musicais, é preciso um aparato muito maior e um apoio muito maior. Eu não sei até que ponto isso seria viável do ponto de vista financeiro, trazer grandes montagens, por exemplo, para Cuiabá. Agora você me pergunta que se nós temos público, eu tenho absoluta certeza, se uma filarmônica tocar em Cuiabá, vai lotar. Se uma ópera acontecer em Cuiabá, como já aconteceu com Mozart, lota. Se forem 3 dias, 3 dias. Se for um mês de apresentação, será um mês de lotação, de esgotamento do teatro. Público? Tem. Nós não temos alternativa. Um estado rico como o nosso, essa desculpa da alternativa convence o senhor? Rico, mas eu quero analisar com você rico como? Rico desde quando? O que aconteceu em Mato Grosso, como todo mundo sabe? O valor de Cuiabá, o valor de Mato Grosso era basicamente o valor imobiliário. 40 anos para cá, houve um enriquecimento do Estado por causa do agronegócio. Foi um pessoal que, como eu, saiu de outro estado e veio para cá tentar a sorte, deitou raiz e cultivou uma família. Esse pessoal, como eu mesmo, nós viemos muito empobrecidos. E a grande maioria sem acesso também cultural. O Estado cresceu, o Estado enriqueceu, mas não significa necessariamente que o padrão cultural aumente. Porque as pessoas, muitas vezes, que têm condição financeira, não têm no valor cultural um paradigma para a própria vida. Então, não é como você que sai de Sinop, vai a São Paulo para assistir cabaré, para assistir outras montagens, Família Addams, que estão passando por agora. Claro. É uma pessoa que vai para São Paulo comprar uma bolsa Louis Vuitton. É uma pessoa que vai para São Paulo comprar uma bolsa Hermès. Certo. É uma pessoa que vai para o Rio de Janeiro comprar uma grande joia. Ou vai comprar um Lamborghini, uma Ferrari. Então, o padrão de riqueza não se transfere necessariamente, automaticamente, para o enriquecimento cultural. A pessoa pode ser rica, infelizmente, ignorante. Mas o Estado não poderia, com essas altas arrecadações que existem, porque uma coisa não é segredo que nós somos os campeões de produção de grãos. Somos. Junto com essa situação de um Estado tão rico, é permitido ser pobre culturalmente, a nível estrutural, doutor Eduardo? É uma infelicidade, mas o que acontece hoje é isso. Por exemplo, as faculdades de Direito, num caso que é da nossa profissão, estão chegando no interior há menos de 10 anos. É verdade. Em Cuiabá, há menos de 20 anos, havia apenas a Universidade Federal. E quantos filhos de famílias de bem saíram para estudar no Rio de Janeiro? Então, o fenômeno do crescimento mato-grossense é um fenômeno novo. Havia pouquíssimas famílias que eram abastadas, ou que davam importância à questão cultural, mandavam seus filhos para o seminário, mandavam seus filhos para a França, para o Rio, para São Paulo, eram poucas, construíram uma cultura que era uma cultura forte, sobretudo na capital de Mato Grosso, deixando o interior um pouco laço, um pouco disperso. Com o enriquecimento, ao contrário, do interior para Cuiabá, a migração agora é ao contrário, do interior comprando, arrebanhando o mercado imobiliário de Cuiabá. O que aconteceu? O valor, aquele valor da cuiabania que é ligada à cultura, parece-me que está sendo trocada pelo valor, que é o valor meramente monetário, financeiro.
O senhor tem uma esperança, como mato-grossense hoje, de que haja por parte do governo um fomento à atividade cultural ou um resgate histórico de Mato Grosso para as futuras gerações? E eu colocaria, há poucos dias eu entrevistava aqui em nosso programa o secretário de Cultura de Cuiabá, Luiz Poção, se não me falha a memória, e ele dizia, de certa forma, que me parece que a questão artística e cultural de Cuiabá vai muito bem, obrigado. Porque ele dizia que nem as dotações orçamentárias cedidas pelo município são utilizadas. Como é que o senhor avalia? Luiz é meu amicíssimo, mas eu acho, Cláudio, o seguinte, que nós só vamos resgatar essa questão quando a pessoa que entrar no governo, seja qual for, se municipal, se estadual, se identificar com o valor ou com os valores básicos e tradicionais de Mato Grosso, próprios de Mato Grosso. As pessoas precisam ter prazer em passar férias em Mato Grosso. Entendi. As pessoas não podem tirar férias no meu estado de origem, porque já não é mais de origem. As pessoas precisam, de fato, fincar raiz em Mato Grosso. As pessoas precisam entender os valores de Cuiabá, os valores de Sinop, os valores de Alta Floresta, os valores de Várzea Grande. Quando um governante souber a importância de uma família Baracate, Uguinei, Paz de Barros, Campos, Figueiredo, nós vamos entender exatamente que essa pessoa é uma pessoa sensível à cultura. Por enquanto, eu tenho uma esperança meramente burocrática que o governo apoie mais e ceda mais dinheiro, até haver identidade. Quando houver, de fato, a cultura vai ser plenamente... Quando o senhor fala em mais dinheiro, a que tipo de projeto que o senhor aconselharia? Por exemplo, nós estávamos comentando aqui, no intervalo, um glossário. Todo mundo fala cuiabanês, e todo mundo, desde a revalorização do cuiabanês pelo Liu Arruda. Será possível que o governo, a prefeitura, seja lá que poder público for, não patrocinaria um glossário para a nossa população entender determinadas ou muitas expressões? Pedro Rocha Jucá fez um glossário. Onde está o glossário dele? Antônio de Arruda, que me antecedeu na academia, fez um glossário. O que foi feito do glossário dele? Quer dizer, como é que nós podemos lidar com os valores de Cuiabá se nós não temos conhecimento disso? E se o Estado não patrocina? Mas o problema não é só dinheiro, Cláudio. O problema é que se nós não temos conhecimento, o governante como é que vai escolher o que patrocinar? Ele não sabe o que é bom. A sociedade não está errando em não apresentar o que é bom, doutor Maon? Eu não culpo a sociedade. E aí eu vou jogar uma responsabilidade na academia. A academia não poderia indicar o que é bom para a cultura mato-grossense? Mas se eu te disser uma coisa, você realmente não fica aí na sua cadeira. Na academia, a academia foi tão empobrecida, que os acadêmicos, nós temos que pagar anuidade à academia. Na Academia Brasileira de Letras, muito ao contrário, além do governo patrocinar as obras dos acadêmicos, ainda existe o patrocínio para o acadêmico se manter. Porque, ao contrário de mim, a maioria dos acadêmicos tem de 75 anos em diante. São realmente pessoas que precisam de apoio para a produção. Por exemplo, o Pedro Rocha Jucá, um grande jornalista, fez um maravilhoso livro sobre o jornal Estado de Mato Grosso, patrocinado pelo governo. Mas esse livro, esse conhecimento chegou a você? Chegou em sala de aula? É preciso dialogar, não é só dinheiro. É preciso dialogar. Não há como dialogar se o governante não conhece aquilo que ele está fazendo. Depois do intervalo, vamos falar como o país tem se posicionado com relação às chamadas minorias. Voltamos já, é só um instante. Fique sabendo sem censura. Um oferecimento sonoticias.com. As principais notícias de Mato Grosso. As primeiras manifestações de dança de rua surgiram nas grandes cidades dos Estados Unidos na época da crise econômica, em 1929, quando muitos músicos e dançarinos que trabalhavam nos cabarés e boates ficaram desempregados e foram parar nas ruas e praças, onde começaram a fazer suas apresentações artísticas e shows.